Pessoal, e aí, tudo bem? Márcio aqui da Império. Né? Pessoal, vamos direto ao ponto. Falaremos a respeito de uma frase em inglês, só que nós vamos observar a estrutura do verbo be no passado particípio. Por quê? O passado particípio do verbo be no comparativo com a língua portuguesa, sido ou estado. E o engraçado é que essa estrutura, sido ou estado, parece trabalhar a ideia da continuação de algo começado, porém não terminado. Vamos observar essa estrutura e logo após faremos uma análise, claro, e depois um comparativo com a nossa língua portuguesa. Vejamos. I have been interested in learning English. I have been interested in learning English. Bom, a grosso modo, podemos traduzir da seguinte forma. Estou interessado em aprender inglês. Podemos traduzir assim, tá? Porém, o que chama atenção é a questão do I've been. Márcio, muitas vezes eu tenho dúvidas em relação à utilização, né, deste tópico gramatical que é representado pelo presente perfeito. I have been. I have been. Eu tenho estado, eu tenho sido, eu estive, eu fui. Eu não consigo muitas vezes entender. Pois é, por se tratar de uma estrutura um pouco densa, você precisa observar a estrutura em si para que você tenha condição de determinar, ou seja, para que você possa entender o que a estrutura está querendo passar. Então, nesse caso, você observa bem a questão do interested. I've been interested. Aí, vamos imaginar uma situação assim, ó. Estive interessado em aprender inglês. Estive interessado ou tenho estado interessado? Aí não tem como chegar e dizer assim, ó, eu estive interessado em aprender inglês, está errado, ou eu tenho estado interessado em aprender inglês, está certo ou está errado, sabe? Não tem como afirmar assim, 100% de certeza, não tem como você afirmar quase nada. Você precisa observar a estrutura e dentro da situação da qual você se encontra. Por quê? Vamos trabalhar assim, ó. I've been interested in learning English before. O before passa a ideia de que você esteve interessado em aprender inglês antes. Pode ser que tenha desistido, ou você tenha postergado, não sei. O before já altera a estrutura. O before altera, a preposição altera, certo? E aí é que entra a questão. Agora, se você diz I have been interested in learning English at the moment, aí passa uma outra ideia de que você realmente encontra-se interessado, tá, no aprendizado da língua inglesa. Portanto, o estudo dessa estrutura I've been, ele é bem complexo. Não é assim algo tão simples, fácil de entender. Precisa ser estudado com calma, ser analisado de situação para situação, porque muitas vezes você pode colocar uma estrutura assim, ó, I have been busy. I have been busy, dependendo do contexto, dependendo do que vem depois, ele pode trabalhar a ideia de eu estive ocupado, como eu tenho estado ocupado. E ocupado é estado de movimento contínuo parado. Então, sabe, afirmar ali com certeza absoluta, não sei se é viável ou correto. Eu acho que há necessidade de que se faça uma análise, uma pesquisa,
observe-se bem a situação da qual encontra-se para que se possa determinar uma suposta tradução. Porque interested, interessado, é estado de movimento contínuo parado. Este particípio, neste caso interessado, ele passa a ideia do estado em que a pessoa se encontra. Porque interessado, ele pode agir como adjetivo. Porque se você diz I have been interested, eu estive interessado ou eu tenho estado interessado. Agora, mostra o estado da qual a pessoa estava ou o estado da qual a pessoa se encontra. Ou se você disser, por exemplo, he has been an interested boy. He has been an interested boy. Ele tem sido um garoto interessado. Aí mostra o adjetivo que qualifica substantivo. Parece simples. É simples, desde que você comece a enxergar, digamos assim, com outros olhos, né? É porque enxergar somente é com os olhos, não tem como enxergar com os ouvidos, muito menos com a boca, né? Claro, eu estou fazendo uma brincadeira, né? Mas vamos sim, pensar de forma diferente, né? Vamos brincar um pouco. Eu acho que um pouco assim de bom humor, acho que não vai fazer mal a ninguém, né? Principalmente porque nós estamos falando de algo bem complexo. Tá? Então um pouquinho de bom humor eu acho que não vai machucar quem quer que seja. Portanto, essa estrutura no caso, não é? I've been interested in learning English, não é? Mostra que alguém encontrava-se em estado de interesse ou encontra-se em estado de interesse. E uma coisa que também chama atenção é que logo após o verbo interested, ele rege preposição in, e logo em seguida o verbo, né, que vem logo após, encontra-se em estado de acréscimo de ing, que trata-se do ato. Ele está interessado no ato e não exatamente na prática da ação, que é o ato que vai motivá-lo à prática de estudo. Tem isso também. Por essa razão, que é aquela história. Quando decoramos regra, nós não entendemos como a mecânica funciona. Quando você decora regra gramatical, você simplesmente aplica sem saber o porquê que está aplicando. É diferente. A maneira como eu coloco é justamente, eu quero que você entenda como funciona a estrutura para você saber exatamente o que você está fazendo. Para que você tenha segurança na hora de escrever e na hora de falar. Eu sei o que eu estou escrevendo e eu sei o porquê eu estou falando. Essa é a razão pela qual eu faço as análises aqui no canal e apresento. Justamente para que você tenha uma noção clara do que realmente é o estudo do efeito gramatical. Porque estudar gramática é algo assim que eu diria assim, ó. Estudar gramática sem entender o porquê que ela existe, o porquê que ela deve ser aplicada, seria uma grande perda de tempo. Eu não aconselho ninguém a decorar regra gramatical, muito pelo contrário, eu aconselho o estudo fazendo pesquisa. Cada verbo é um caso à parte, então cada verbo tem que ser estudado. Não adianta querer colocar o verbo naquela situação e afirmar que aquilo é 100% de certeza. Isso é suicídio. Tá? Portanto, neste caso aqui, I have been interested in learning English, pode mostrar, por exemplo, assim, a grosso modo, de que eu tenho estado interessado em estudar, em aprender inglês, não é? No caso, ou eu estive interessado em aprender inglês. Agora, precisa ver, para você ter certeza na hora de traduzir a frase, o que vem depois. Precisa precisa ser feita uma análise completa para que você possa determinar exatamente uma suposta tradução. Portanto, a questão do estudo do I have been precisa ser levado bem mais a sério, porque been significa sido ou estado, ou até ficado, com sentido de ter permanecido. Tudo bem? É bem complexo, mas devagarzinho nós vamos chegar lá. Tudo bem? Uma dica valiosa, realmente eu espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império College Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.